Fala aí, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, o meu nome é Vitor Correia, eu posto conteúdo toda semana aqui no YouTube e conteúdo diário lá no meu Instagram, @VitorCorreiaBarber. Falo bastante sobre técnica de corte, todo o universo da barbearia. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e comenta se ficou alguma dúvida que eu vou ter o prazer de te responder. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar como fazer um corte tradicional de forma bem simples e rápida para o seu dia a dia. Bora pro vídeo. Então aqui o primeiro passo para a gente cortar esse cabelo é saber se ele vai ser conectado dos dois lados, tanto de um lado quanto aqui do outro. A gente vai jogar o cabelo e vir com a máquina fazendo um leve movimento em C. Eu vou usar aqui primeiro o pente número 2 e vou jogar todo esse cabelo aqui para baixo, tá? Para conectar tudo que vier aqui de cima aqui nessa lateral. Se uma das laterais eu quero um pouco mais de volume, eu não faço isso aqui, né? Eu separo essa parte aqui. Nesse caso aqui, nesse corte de cabelo, eu vou conectar os dois lados. Então, vou aqui fazer esse movimento levemente em C, ó. Então, dessa forma aqui eu já consigo otimizar bastante o tempo do corte. Porque se eu separo o cabelo e depois tem que fazer todo aquele trabalho do pente corrido, faz com que eu demore muito mais, né? Então vou fazendo aqui o leve movimento em si, vocês podem ver que já vai ficando praticamente sem o degrau. Aqui muito cuidado também para não tirar demais aqui a franja, se precisar, ó, joga um pouquinho para o lado, passo bem a máquina aqui. E aqui atrás eu também vou fazer esse movimento em C, cuidando aqui para não subir o pente, não subir a máquina até aqui em cima. Vocês estão vendo que aqui a gente tem essa parte mais elevada da cabeça, a gente chama de osso occipital. A gente vai tomar ele aqui como regra para subir a máquina sem afundar ela aqui, porque senão não fica um formato legal. Então você tem que usar a máquina aqui, ó, fazer esse leve movimento em C sem entrar aqui na curvatura da cabeça, ó. Esse aqui é o meu limite para subir com a máquina. Esse é um corte bem simples, que aparece bastante na barbearia aí. E eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade no corte tradicional. Às vezes faz um degradê muito bem feito, mas na hora de fazer um corte tradicional passa trabalho. Olha só, e aqui desse lado, como eu falei, eu vou jogar o cabelo todo para baixo também para conectar ele. Estou usando a 2 com alavanca baixa, tá bom? Muitas pessoas têm dúvida que nesse corte eu vou usar a 2 com alavanca baixa, que é tirando o máximo possível. Vou usar o 1,5 com alavanca alta e baixa e o pente 1 com alavanca alta e baixa. Quando você coloca a alavanca alta, ó, tira um pouco menos de cabelo. Então, para você ir fazendo a graduação, não fica aquelas linhas. É para isso que a gente usa essa alavanca aqui, beleza? Então vamos continuar aqui. Ó, não precisa usar a máquina com muita rapidez, entende o movimento que você está fazendo. Depois de um tempo, sim, você pega um pouco mais de agilidade, mas você tem que focar primeiro em entender o movimento que você está fazendo com a máquina, tá? Então, ó, pentei o cabelo para baixo, venho fazendo esse movimento em C. Passamos aqui o pente 2 baixo, fazendo o movimento em C. Olha só como quase não cria marcação. Depois a gente vem aqui, ó, faz o pente corrido e tira algum excesso que ficou. Mas assim já agiliza bastante o seu processo aqui durante o corte. Depois disso eu gosto de vir de cima para baixo. Quando eu não utilizo a 0, eu gosto sempre de vir de cima para baixo. Eu uso aqui, ó, pente 1,5 com alavanca alta. Vou passando ela aqui fazendo um movimento em C, vou usar ela baixa e a 1 alta e baixa. E aqui eu imagino sempre, ó, eu quero deixar aproximadamente um dedo de pente número 1. Então eu já imagino que daqui para cima eu vou passar o pente 1,5 e daqui para baixo o pente 1 baixo. Você tem que ir imaginando essa linha. Então vamos lá, ó. Vou passar esse 1,5 alto próximo do pente 2.
Em alguns momentos eu passo a máquina aqui, ó, meio que em diagonal, para sempre contra o fio. Passei ele alto agora, ó, alavanca 1,5 baixa. Eu não preciso passar esse pente aqui embaixo, ó, porque senão eu vou só perder tempo. Foca aqui onde você precisa passar o pente mesmo, para otimizar o seu tempo no corte. Vou passando aqui, ó. Aqui na parte de trás, ó, a gente tem que imaginar que a lateral ela tem uns 4 dedos e aqui ela já tem muito mais, né? Tem quase 8 dedos aqui de distância. Então a gente vai usar esse parâmetro para entender que aqui a gente tem que passar o pente 1,5 mais abaixo, né? Eu não posso passar ele aqui em cima, porque senão vai tirar toda a minha conexão do pente 2. Então isso é meio que você vai ter que ir imaginando o espacinho aqui para passar o pente, os pentes aqui quando você faz o degradê de cima para baixo, tá bom? Então, ó, vou passar um 1,5, ó, alto, primeiro alto, ó, não vou subir até lá em cima na 2 não, tá? E agora, ó, 1,5 baixo. O outro lado eu vou fazer exatamente a mesma coisa, então eu não vou estar filmando aqui para vocês, para não ficar uma aula muito cansativa, muito longa, mas é exatamente o que eu estou fazendo de um lado, eu faço do outro. Agora eu vou utilizar o pente 1 alto e baixo, e vocês podem reparar aqui, ó, que eu estou deixando essa margem que é para passar o 1 baixo, então até facilita na hora do corte, ó. Vou passar aqui o 1 alto, fazendo também o movimento em C, sem passar nessa parte de baixo ali, tá? Ó. Com bastante calma, sem fazer muito na correria. Aqui atrás também fazendo o movimento em C. Vocês podem ver que ele tem algumas cicatrizes aqui, ó, mas realmente não tem o que fazer. Isso já é dele mesmo, não tem como a gente prevenir esse tipo de falhinha aqui. Só se ela fosse mais acima, a gente deixasse mais volumoso, mas não é o caso do corte que a gente vai fazer aqui, realmente aparece essas imperfeições, tá? Então, ó, passando aqui um alto. E sobrou essa margem aqui, ó, 2 dedos aqui atrás e um dedo de cabelo aqui na parte da frente. Agora sim eu vou passar a 1 baixo, ó, fazendo esse movimento em C. Esse é um corte bem fácil assim para o dia a dia, sem muita dificuldade, mas eu gosto sempre de trazer ele aqui porque realmente é isso que vai sustentar a sua barbearia, esses tipos de corte que aparecem muito aí. Então, ó, fiz aqui um leve movimento em C, usando o pente 1, alavanca baixa. Vou colocar aqui, ó, um com a alavanca intermediária. Se tiver algum defeitinho aqui, ó, eu consigo tirar. Vamos fazer aqui o acabamento agora, ó. Vou tirar bem pouco, deixar bem natural, mas de forma que destaque fique, né, bem marcadinho aqui, acabamento tradicional. Não precisa entrar demais. Aqui eu uso, ó, 3, 4 dentinhos da máquina de acabamento desse lado aqui, ó. Então eu venho puxando aqui, só com aquela lateral, e aqui eu viro a máquina, estico um pouquinho a pele e uso metade aqui da máquina, ó. Já dá para marcar bastante só com a maquininha de acabamento. E que você tem que tomar cuidado para não marcar o acabamento assim, ó, de lado, tanto assim quanto assim. Olha bem, dá uma olhada, vê se está bem retinho, ó. Faz essa marquinha com a máquina bem retinha para que esse acabamento fique bem destacado. Afinal, esse é um corte tradicional, e corte tradicional, o acabamento é que dá todo aquele charme, né? Deixa o corte bem bonito.
Aqui, ó, eu puxo a orelha, ó. Não precisa ter medo de puxar a orelha, tá? Puxo a orelha e venho novamente com os 3 dentinhos da máquina aqui, ó. Se você não sabe qual máquina é essa aqui que eu estou utilizando, ela é a QMEI 1949. Tem um vídeo falando só sobre ela aqui no canal. Fiz a marcação aqui atrás da orelha, ó. Tirei bem pouquinho para não abrir demais, né? Aqui, ó, eu vou fazer essa linha bem retinha. Você também tem que ter o bom senso de nem entrar muito, para não ficar aquela coisa muito exagerada, mas também não fazer aquele acabamento muito aqui, muito aberto, né? Porque senão parece que a pessoa nem fez o acabamento. Então, ó, deixa aqui bem marcadinho. Depois de fazer o acabamento dos dois lados, eu sempre faço um lado, termino aqui, vou para o outro, faço essa linha também. E eu uso essas duas linhas aqui como parâmetro para fazer o acabamento. E eu sempre começo aqui do meio. Então, vocês podem ver que ele tem bastante redemoinho aqui, ó. Então você não pode subir demais, porque senão vai ficar estranho. Mas também aqui nesse caso dá para subir aqui, ó, um pouquinho acima dessa falhinha. Então eu faço primeiro uma linha aqui no meio e vou seguindo para as laterais. Vocês podem ver que fazendo o acabamento só assim, ele não fica legal porque fica muito quadrado, olha só. E no início eu fazia muito assim, eu deixava essas pontas aqui sem quebrar. Mas vocês podem ver que fica um acabamento um pouco agressivo, não fica legal. Eu particularmente não curto, então eu sempre venho aqui, ó, e quebro essa quininha que fica aqui, ó. Dou uma leve arredondada. Então primeiro eu faço formato quadrado e depois eu quebro essa quininha. Então olha só, ficou um acabamento bem mais harmônico, não ficou tão quadradão e ficou bem marcadinho, apesar de ele ter várias falhinhas aqui, ó. Mas se o cliente quer uma opção mais tradicional, assim também fica bem legal. Uma dica para você cortar cabelo mais rápido é sempre ter um processo. Então eu sempre faço primeiro a lateral, faço o acabamento, depois eu venho para a parte de cima e depois eu finalizo com a navalha ou com a shaver. Então se você seguir um passo a passo, o seu corte ele vai ser feito bem mais rápido. Então ó, já fiz os primeiros passos aqui, agora a gente vai cortar na parte superior. Vou umedecer aqui bem o cabelo. Para cortar aqui a parte superior, eu vou começar da frente para trás. Esse é um corte bem tradicional, um cabelo mais curtinho. Eu gosto sempre de começar da forma mais tradicional que se tem aí de cortar cabelo, né? Que começando aqui, ó, pela frente, vou definir a altura da franja. Não vou tirar muita coisa, vou tirar um meio dedinho aqui de comprimento. Segurei bem firme aqui a mecha e eu corto. Agora, o que você tem que ter em mente? O cabelo aqui na parte da frente, ele sempre tem que ser maior do que atrás, porque o nosso próprio formato aqui do crânio, ele tem um declive aqui muito grande. Então você precisa deixar a franja maior do que a parte de trás. Fazendo isso você consegue equilibrar, então fica um formato mais bacana e não fica destacando essa parte de trás, tá? Então muito cuidado na hora de cortar a franja aqui e não deixar ela menor do que a parte de trás, principalmente aqui, ó, logo atrás do topete. Então eu imaginei aqui que eu tirei um meio dedinho, conferi aqui, e agora eu vou puxar, ó, cerca de um dedinho, meio dedinho aqui, ó, para trás. Tô com a mecha aqui segurada, puxo um pouquinho para trás, ó. E aqui eu já vou tirar um pouquinho mais de meio dedo, olha só. Então você vai tendo essa noção de que atrás tem que ficar menor. Puxo mais um pouco e corto. Vou sempre tirando um pouquinho mais. E sempre com essa noção, ó, de não pegar aqui e já ir lá para trás, porque senão o seu corte ele vai ficar cheio de degrau. Então você tem que puxar aqui, vira um pouquinho mais para trás, cortar, vem um pouquinho mais para trás e corta, e vai indo assim, sem muita correria, porque senão vai ficar muitos erros, tá? E eu faço primeiro uma mecha guia no meio e depois eu vou para as laterais.
Então essa é uma forma bem simples de cortar e que funciona muito bem, tá? O que importa é isso, a técnica ela é simples, mas ela funciona, é isso que importa. Não adianta você complicar algo que é para ser simples, tá? Essa é a minha visão, então eu sempre tento passar algo que seja simples e que funcione muito bem. Então, ó, puxei tudo aqui no meio, essas mechas no meio. Agora, quando eu pegar outra mecha aqui, vai aparecer uma pequena diferença, tá? Ó, um pouquinho a mais de cabelo aqui, eu corto e vou igualando, ó. Puxo um pouquinho para trás, vocês podem ver que aqui no meio tá menor do que aqui na lateral. Eu venho e corto. Puxo um pouquinho mais para trás, corto. Eu vou segurando a tesoura sempre dessa forma, para que eu não tenha que elevar muito o meu braço, tá? Então eu seguro a tesoura aqui, ó, deixo ela sempre no meu dedo anelar, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, ó, deixo a tesoura aqui na minha mão, no meu dedo anelar, seguro ela bem firme aqui e o meu dedo, ó, como que eu faço com a tesoura? Eu puxo ela para baixo aqui, ó, e faço esse movimento aqui. Tem um vídeo, eu vou deixar aqui no card, de como segurar a tesoura. Basicamente, você não pode colocar o dedão aqui e fazer esse movimento. Você tem que, ó, mudar a sua posição, isso vai melhorar muito a sua ergonomia. Eu vou deixar aqui no card um vídeo explicando melhor como você pode fazer isso, tá? Mas vamos continuar aqui o vídeo. Vou puxando as mechas, vou igualando com a lateral, o que tem na mecha guia central. Fiz do lado esquerdo, agora eu venho aqui para o lado direito e vou igualar novamente. Olha só como é bem simples de cortar. Eu gosto sempre de ter alguma referência assim no centro do cabelo, para mim não ir cortando assim de qualquer forma e acabar ficando, né, o cabelo com muito degrau, ou de um lado de uma forma, do outro lado de outra. Então dessa forma aqui você tem uma boa precisão. Depois que eu corto o cabelo na horizontal, eu afiro ele, eu confiro na vertical. Então vou puxar ele aqui com o meu dedo reto, tá? Cuidando para não inclinar ele para baixo aqui na parte do topete, tá? Então vou puxar aqui e vou tirar esses pequenos fiozinhos aqui que estão passando, ó. Isso aqui é alguma imperfeição na hora de puxar as mechas. Sempre lembrando, ó, não deixe esse dedo aqui cair para você cortar demais o topete, ó. Se você fizer isso aqui, não vai ser nada legal para o seu corte e o topete ele vai ficar muito curto. Então vou aqui conferindo. Sempre enquanto você está cortando o cabelo, viu que está com muito cabelo aqui próximo ao cliente, já vem, passa um secador, tá? Porque isso aqui fica desagradável. Isso vai mostrar a organização e o quanto você está se preocupando com a experiência do cliente. Então, normalmente eu corto na horizontal e afiro na vertical. Mas agora eu gosto também, depois de conferir na vertical, eu venho puxando as mechas, ó, fazendo como se fosse um X aqui, ó, só para ver se realmente ficou perfeito. Essa é mais uma forma de conferir que eu tenho usado de um tempo para cá, que eu acho que realmente tem sido bem bacana, tá? Você perde aí uns 30 segundos que vai deixar o cabelo 100% perfeito. Olha só, aqui tá passando mais alguns fiozinhos, mesmo conferindo na vertical. Então é bem legal você fazer essa terceira conferência, tá? Então aqui é uma forma um pouco mais aleatória, sempre cuidando, né, com angulação para não inclinar muito o dedo, mas você pode fazer essa conferência aqui também. Depois de cortar a parte do topo, a gente vai conectar o cabelo da parte superior com a lateral que a gente cortou com a máquina. Lembra que aquele leve movimento em C aqui, ele deixou o cabelo praticamente 100% já conectado? Então isso facilita bastante. Agora você vai ter que vir aqui, ó, e puxar algumas mechas, ó, com o seu dedo na vertical. E você está vendo que aqui foi o que eu cortei com a máquina, aqui foi o que eu cortei na parte do topo. Isso daqui que está passando é degrau, você precisa cortar. Então, ó, vou puxando aqui.
e vou igualando todo o cabelo aqui para que não fique difícil depois dele pentear, ou então ele vai estar andando e vai estar um degrau muito grande na lateral, isso não é bacana, tá? Venho puxando aqui. Depois de fazer essa forma de encaixar, eu faço também o pente corrido. Então eu entro aqui com o pente, ó, puxo ele um pouquinho para fora e venho com a tesoura dando o toque final. O pente corrido geralmente é o que o pessoal mais fala que tem dificuldade, e realmente essa foi a técnica mais difícil no início para mim. Então basicamente você tem que entender que o seu pente tem que estar bem firme, ele é muito importante nesse processo, e a tesoura, ó, você só pode mexer uma das lâminas. Então você fixa bem ele aqui nos dedos, ó, deixa o dedo anelar aqui, segurando na tesoura, e o dedo mindinho nesse elo aqui, ó, nessa partezinha da tesoura, e você vai bater a tesoura só nessa partezinha aqui do pente, ó, e vai subindo junto com o pente. O pente é muito importante, tá? Tem um vídeo também, vou deixar aqui no card, como fazer o pente corrido. Eu te ensino, te dou algumas dicas lá, mas entenda que você vai ter que praticar muito, não existe uma fórmula assim mágica que você vai aprender agora e já vai sair fazendo perfeitamente, tá? Até eu hoje em dia acho que ainda tem que melhorar aí no pente corrido, é algo que a gente tem que estar sempre praticando, tá? Fiz o encaixe com a tesoura de corte, agora eu vou fazer o encaixe aqui, ó, com a tesoura dentada. Essa tesoura aqui é muito boa, é da Komakai. Se você quiser comprar as tesouras da Komakai, você pode usar o meu cupom, que é Vitor Correia. São tesouras que eu realmente aprovo, confio demais, tá? E tanto essa daqui é dentada quanto a outra de corte, que é a R10, eu uso aqui e são incríveis, tá? Então eu vou deixar o cupom aqui, você pode ir direto lá no site deles e adquirir a sua. Então a tesoura dentada a gente usa para remover a sombra e o peso que acaba ficando aqui, tá? Sempre usa primeiro a de corte para só depois você usar a dentada. Aqui para conectar a parte da coroa, eu também posso puxar aqui em mechas, ou também já posso vir direto no pente corrido, ó, vindo sempre contra. O cabelo dele aqui está vindo para essa lateral, ó, eu pego o pente contra, sempre elevando, né, essa parte aqui, para que eu não tire demais aqui, ó. Então venho aqui. Venho fazendo o pente corrido, deixando essa parte aqui também bem encaixada, bem conectada. Eu vou fazer esse acabamento aqui do perfil, essa parte frontal, mas você sempre tem que perguntar se o seu cliente ele também quer fazer. No caso dele aqui, ó, tem bastante fiozinho passando e ele gosta de fazer. Então eu vou deixar esse acabamento um pouco mais quadrado, tirando esse excesso. Aqui nessa parte você deve se perguntar quanto tirar, né? No caso dele aqui, ó, ele tem bastante cabelo nessa parte, então tem que entrar um pouquinho mais para que realce esse acabamento. Mas se o seu cliente já não tem tanto cabelo aqui, ó, você não precisa entrar tanto quanto eu entrei. Você tem que ter realmente uma percepção na hora de fazer. Tem coisas que é difícil de passar porque cada cliente tem um formato de crânio, cada cliente
tem sua peculiaridade, né? É um pouco diferente, então você tem que ver o que fica de bom tom aí, você vai pegando isso aí com o tempo, tá? Fiz aqui o acabamento, eu venho aqui, dou mais uma olhada, dou uma conferida para ver se está ficando legal ou não. Ó, aqui eu consegui reparar que eu posso tirar um pouquinho mais nessa parte aqui, ó. Você vai reparando onde precisa ajustar, onde não precisa, se está reto, se está torto. Você tem que realmente se dedicar bastante nessa parte aqui, tá? Aqui eu estou usando a máquina e o pente só para tirar um fiozinho ou outro que eu vi que estão passando aqui. Agora que eu finalizei praticamente todo o corte, eu vou usar a navalha, ou também eu gosto muito de usar nesse caso aqui, ó, na grande maioria eu tenho usado bastante a shaver, tá? É uma máquina que eu acho imprescindível de você ter aí na sua bancada. Você não sabe o que é shaver, é como se fosse uma navalha elétrica, né? Então ela tira bem rente, bem baixo mesmo. E quando você passa aqui ela já tira contra, então fica bem baixinho. Eu tenho gostado bastante de utilizar ela, por exemplo, aqui atrás, às vezes tem algum redemoinho e tal, então ela já tira contra, facilita bastante. E aqui nessa parte da frente e tal, principalmente aqui no perfil, eu gosto de usar a navalha, tá? Então, no geral, eu tenho usado bastante ela. Se o seu cliente é mais tradicional e tal, e não gosta que você use, né, você usa a navalha normalmente. Sempre antes de usar a navalha, eu gosto de passar um gel shaving, para que não fique, mesmo que você consiga tirar ali, tenha uma boa habilidade com a navalha a seco, eu não acho legal, não acho que não é nada confortável para o cliente de usar a navalha a seco, tá? Isso aqui é bem barato, não vai te tomar muito tempo para fazer, então leva de capricho, usa aí um gel shaving, algo para facilitar aqui na parte de usar a navalha. Montei aqui a minha navalha, vou fazer esse acabamento aqui seguindo o que eu já tinha feito com a máquina de acabamento. Então sempre ela que vai dar todo o norte aqui do corte do acabamento, né? A navalha só vem realmente para dar o detalhe final e deixar bem baixinho. Ó, aqui puxa bem a pele. Estica legal aqui, ó. Aqui você também pode fazer contra, ó. Então, dessa forma o acabamento ele vai durar mais alguns dias para o seu cliente, uns 2 ou 3 dias, se você fizer contra o fio. Agora aqui atrás eu vou usar a shaver, como eu falei, eu gosto bastante de utilizar ela, mas o cabelo aqui tem que estar bem baixinho. Então sempre passo aqui a máquina de acabamento, aqui mais embaixo, ó, para que fique realmente bem baixinho. A shaver ela não corta os cabelos um pouco maiores, tá? Então tem que ser bem baixinho realmente. Depois de fazer todo esse processo, eu vou lá, lavo o cabelo e agora eu vou fazer a finalização. Então, com o cabelo levemente úmido, eu vou colocar aqui, ó, no meu secador no vento médio, no calor, na potência média e no vento máximo, tá? Vou secar o cabelo dele conforme ele já usa, todo pro lado de lá e fazer um topete. Agora eu vou dar uma dica extra aqui para vocês. Se vocês quisessem tirar uma foto desse corte e tudo mais, vocês percebem que tem algumas falhinhas aqui, ó. Aí a dica é você usar uma maquiagem capilar. Esse aqui é o Topic. Então é bem bacana você estar utilizando ele. Vou mostrar aqui como é que faz. Você precisa de um cartão. Você vai posicionar esse cartão aqui, ó.
E quando você for utilizar ele, ele é como se fosse microfibra capilares que vai se unir aqui e vai parecer que está realmente bem perfeito essa partezinha aqui, que ele tem uma falhinha. Então você posiciona aqui e você mira ele aqui no cartão e não direto no cabelo. Dessa forma fica mais natural, não fica muito preto assim, sabe? E você tem que usar ele mais de longe, não nada de muito próximo aqui, tá? Então posicionei e vou borrifando aqui. Vocês podem ver que já vai alterando aqui a forma do cabelo. Posso fazer aqui também. Depois de fazer esse processo aí, a gente usa a navalha para ficar bem perfeito. Eu não uso isso aqui no meu dia a dia, tá? Isso aqui é só uma dica extra aí do vídeo. Para vocês que estão até o final acompanhando, pessoas que realmente estão interessadas no conteúdo. Então, depois de secar o cabelo dele aqui, eu vou finalizar só com o spray mesmo, deixar uma finalização um pouco mais marcada, bem fixa. Passei o spray e vou passar aqui um pente um pouco mais largo, ó. E esse é o resultado final, espero que vocês tenham curtido. São técnicas bem simples e que você vai usar bastante aí na sua barbearia. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e comenta se ficou alguma dúvida, eu vou ter o prazer de te responder. A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto!